Olá, seja bem-vindo ao canal Aprenda a Pregar 3.0. Hoje nós vamos falar sobre a terceira dica, como pregar melhor. Se você ainda não viu a primeira e nem a segunda dica, volta lá no canal, tem um vídeo falando da primeira dica, da segunda dica, e hoje nós vamos falar sobre essa terceira dica que é determine o propósito do sermão. Antes eu quero pedir que você deixe o seu like para que o YouTube possa mostrar esse vídeo para outras pessoas. Não se esqueça, se ainda não é inscrito no canal, de se inscrever e também deixe aqui nos comentários. Nós testamos dois tipos de aula. No passo 1, no passo 2, nós falamos mostrando a nossa imagem no vídeo. Agora que nós estamos falando através de apresentação de PowerPoint. Deixa aí nos comentários qual das duas aulas você acha que fica melhor, se é a apresentação do PowerPoint ou se é simplesmente a nossa imagem falando no vídeo. Lembrando que nós temos aqui na descrição do vídeo, logo aqui embaixo, dois links para um curso de interpretação bíblica e um curso de pregação passo a passo exemplificado, tá bom? Agora, indo para o nosso vídeo, determine o propósito do sermão. O que é determinar o propósito do sermão? Determinar o propósito do sermão é determinar o alvo que deve ser alcançado pela mensagem. Toda mensagem tem que ter um alvo. Alguns chegam a dizer que o sermão não é um rojão, que apenas solta ele sai no seu barulho, estrala e faz um barulho muito grande. Não. Alguns chegam a dizer que o sermão deve ser a espingarda do caçador, que no primeiro tiro ele deve alcançar o seu objetivo, que é matar a caça. O sermão deve ter um alvo definido, e determinar o propósito do sermão é definir o alvo a ser alcançado. O propósito do sermão é determinar o ponto de chegada da sua mensagem, aonde você quer chegar. É como viajar. Se você não determinar o lugar aonde você quer chegar, você não vai a lugar nenhum. Você não vai pegar o ônibus certo, você não vai pegar a estrada certa para poder alcançar esse objetivo, esse alvo. Então, é muito importante você determinar o propósito do sermão. Determinar o propósito do sermão é definir o que você espera que aconteça após a mensagem. Qual é o tipo de atitude que você quer que o seu ouvinte tenha depois que você pregar a mensagem do Senhor? Então, definir o propósito do sermão é definir o que você espera que aconteça após a mensagem. Alguns motivos para você determinar o propósito do sermão. Você não poderá chegar a lugar nenhum enquanto não tiver um propósito claro. Aquilo que eu disse, se você vai viajar, você precisa, antes de começar a viagem, definir o lugar aonde você quer chegar. Porque, caso contrário, você não vai a lugar nenhum. Outro motivo para determinar o propósito do sermão é porque, por mais brilhante ou bíblico que seja um sermão, se não tiver um propósito definido, ele não vale a pena ser pregado, ou seja, não vai chegar a lugar nenhum. As pessoas não vão sair dali com algo em suas mãos para praticar, com algo em sua mente para poder praticar. Então você precisa determinar o propósito do seu sermão. Após estudar o texto, é importante que você entenda a intenção que o autor tinha em transmitir aquela mensagem, porque o propósito que o autor tinha ao escrever aquela mensagem deve ser o propósito que você também deve transmitir às pessoas que vão lhe ouvir. Então, após estudar o texto, é importante que você entenda qual era o propósito, por que o autor, ao escrever aquela carta, escrever aquele livro, qual é a ideia que ele tinha, qual era o desejo que ele tinha, qual é a ideia que ele desejava transmitir para as pessoas que estavam recebendo a sua mensagem. E após isso você pode entender e definir também qual é o propósito do seu sermão, após entender o propósito por trás de cada passagem bíblica, de cada texto bíblico. Bem, alguns variados propósitos que nós podemos ver. Existe o propósito evangelístico,
O propósito evangelístico, ele tem como propósito levar a mensagem de salvação. Por que você vai pregar essa mensagem? Porque eu quero que as pessoas que estarão me ouvindo sejam salvas. E é por isso que é bom você determinar quem é o seu público. Se o seu público é de pessoas não evangélicas, se o seu público é de pessoas evangélicas, então, determinando qual é o seu público, você também pode determinar o propósito da mensagem. O propósito da mensagem evangelística é levar a mensagem de salvação. É ajudar os pecadores a firmarem um compromisso com Jesus, aceitando-o como Salvador e Senhor das suas vidas. Então, o propósito evangelístico é esse. Eu vou determinar o meu sermão como evangelístico. O que eu quero com esse sermão? Levar as pessoas a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Propósito também devocional. O que é o propósito devocional? É o propósito que motiva os crentes a aprofundar o seu relacionamento com Jesus. É a mensagem de comunhão. O que eu quero que os meus ouvintes façam após a mensagem no propósito devocional é que a mensagem possa levá-los a ter uma comunhão maior. O que eu quero com esta mensagem? Levar o meu ouvinte a ter uma comunhão maior com Deus. Existe também o propósito doutrinário. O propósito doutrinário é a explicação, é o ensinamento de uma doutrina bíblica. É você levar o crente a amadurecer dentro da doutrina bíblica, informar, esclarecer as convicções bíblicas na vida de um cristão. Se o propósito doutrinário é ensinar, é discipular, ou seja, o que eu quero que os meus ouvintes façam, que eles possam sair daqui entendendo a mensagem bíblica. Outro propósito é propósito ético. O propósito ético é levar o seu ouvinte ao amor ao próximo, a forma como ele tem comunhão com o seu próximo. É pregar uma mensagem com o objetivo de mostrar para o seu ouvinte como ele pode amar o seu próximo, como ele deve tratar as pessoas, como ele deve tratar a sua família, como ele deve tratar a sua casa, como ele deve tratar o seu patrão. Então é um propósito ético. Esse texto bíblico ele tem um propósito ético que é ensinar aqueles que vão me ouvir como ele deve se relacionar com o seu próximo. Existe também o propósito pastoral. Esse propósito pastoral, ele é nada mais do que a mensagem de conforto. É apresentar o bálsamo de Cristo em momentos de dificuldade e crise. O propósito pastoral é você levar a mensagem de conforto. Existe também o propósito missionário. Qual o propósito do meu sermão? É missionário. O que eu quero com esse sermão? Que ele alcance? Qual o objetivo que eu quero que essa mensagem alcance? É desafiar os crentes a entregar os seus dons e talentos a serviço do Senhor em uma resposta missionária. É simplesmente levá-los a consagrar mais a sua vida para Deus. É levar os crentes também a não somente praticar a obra missionária, mas também contribuir para essa obra missionária. Então, os propósitos são variados e você precisa determinar o propósito antes de começar a preparar o sermão. Assim como você faz uma viagem, você determina o lugar aonde você quer chegar antes de começar a viajar, antes de preparar o sermão, você deve determinar qual é o propósito. O que você quer que as pessoas entendam e pratiquem depois que ouvir a mensagem que foi por você pregada. Por que determinar o propósito do sermão? Para que você possa entender por si mesmo o objetivo que espera e não se desviar desse objetivo. Você já viu aquela pessoa que anda, prega, mas não chega a lugar nenhum? É simplesmente porque ela não determinou o propósito do sermão. Então você precisa determinar o propósito do sermão para saber aonde você deve chegar e não se desviar no caminho daquele propósito. Para que a sua mensagem tenha começo, meio e fim e seja organizada de modo os ouvintes poder compreender de forma clara. O que você espera que aconteça na vida dos seus ouvintes após a mensagem? Que eles sejam consolados? Que eles sejam exortados a entregar a vida para Jesus?
Então determine, antes de começar a preparar a mensagem, o propósito do sermão. Que Deus te abençoe, você e a sua casa, em nome de Jesus.